Bom, semana passada nós falamos sobre a ressurreição do Cristo. A Bíblia diz que Jesus ressuscita no domingo de manhã, mais ou menos na hora do almoço. Jesus continua aparecendo a alguns dos seus discípulos, e entre eles aqueles 70, aqueles que tiveram uma experiência com Jesus, não tão grandiosa, mas tiveram. E diz a palavra do Senhor que esses também eram aquele que, ao seguir Jesus, esperava que Jesus fosse o libertador, que Jesus fosse o futuro rei de Israel, e que trouxesse a libertação espiritual, religiosa, política e financeira. Diz a palavra do Senhor que quando isso aconteceu, Jesus, já no domingo, ainda mais ou menos a hora do almoço, diz a palavra do Senhor que existia 2 dos discípulos de Jesus, ou desses 70, cujo um dos nomes desses daí era Cleopas. Diz a palavra do Senhor que eles saíram de Jerusalém ao findar a festa da Páscoa e estavam retornando para a sua casa. Eles estavam indo caminho a uma cidade chamada Emaús, mais ou menos de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém, e fazendo essa caminhada a pé, como se fosse mais ou menos daqui em Rio das Pedras. Eu não sei quanto que tem daqui em Rio das Pedras, deve ter uns 15 quilômetros, mas eles estavam caminhando, indo em direção a Emaús. A festa da Páscoa tinha se encerrado, a festa religiosa tinha acabado. Levavam eles consigo uma mente de decepção. Eles viram na sexta-feira o seu rei, o seu senhor, o seu mestre, o seu guia, aquele o qual eles achavam que era o redentor espiritual, o redentor material, o redentor emocional. Numa cruz do Calvário, eles viram e enxergaram o corpo morto do Cristo. Abaixa um pouquinho o retorno para mim, ô garoto. Eles viram o corpo do morto do Cristo ser descido da cruz do Calvário, foram em volta de um lençol, foi colocado em uma gruta, e agora começa uma história aí que o tal de Jesus ressuscitara. Já de manhã eles ouviram um murmúrio, e todo mundo falava, e diz a palavra do Senhor que quando eles comentaram, ou todos os discípulos estavam falando da vinda, da ressurreição de Cristo, acabou a festa da Páscoa, acabou a festa religiosa, acabou a festa que os homens, os rituais que os sacerdotes faziam, que os religiosos faziam, que o templo faziam, e eles agora estavam retornando, eles retornavam para a sua casa, decepcionado porque eles tinham uma esperança. E a Bíblia diz que eles, os 2 caminhando, ali naquela região, mais ou menos horário do almoço, caminhando, e diz a palavra do Senhor que um fazia pergunta para o outro. E eles caminhando, conversando, e vão trocando aquelas palavras, e a Bíblia relata que Jesus vem por detrás, ou vem correndo, ou vem andando, e acaba chegando, acaba alcançando aqueles 2 discípulos. Eu fico pensando algumas coisas. A primeira coisa que eu consigo imaginar nesse contexto é que muitas vezes a nossa perspectiva humanística acaba, a nossa visão de festa, seja ela litúrgica, seja ela emocional, e até mesmo festa, entre aspas, humanamente falando, de percepção espiritual, acaba acabando, como acabar a Páscoa naquele dia. E diz a palavra do Senhor, quando tudo estava encerrado, aqueles homens estavam voltando para as suas casas. Acabaram tudo. O Cristo, humanamente falando, estava morto.
a história estava acabada. Havia-se um murmúrio que ele tinha ressuscitado, mas como a história, ou como a Páscoa tinha acabado, o dia da Páscoa tinha acabado, como o dia de festas tinha acabado, porque durava uma semana, não tinha mais por que ficar em Jerusalém. Eles só voltariam depois de 40 dias, e eles retornam para os seus afazeres e retornam para as suas casas no primeiro dia da manhã, no primeiro dia da semana. E a Bíblia diz que eles vão ou retornam decepcionados. Depois de uma grande festa, só sobrou decepção. Eu nunca vi, eu me lembro esse negócio, mas eu não sei se você já teve a experiência de ir ou participar de uma festa onde você, depois de participar, você volta frustrado. Eu não sei se você já teve alguma experiência dessa. Talvez você chegou lá e esperava uma coisa e não aconteceu, voltou frustrado porque a cerimônia não foi boa, porque encontrou pessoas que você não gostaria de encontrar, ou até mesmo a comida não foi do seu agrado. Ou eu lembro que uma vez